Tudo bem? Ó, eu vou te mostrar mais ou menos como que tá o meu caso, tá? É, Eu fiz uma análise na mão, eu vou te mostrar o que que eu imprimi, o que que eu verifiquei, o que que eu chequei e depois eu vou te mostrar aqui na tela, porque não tem como eu te mostrar aqui agora o que eu fiz na mão, mas eu vou te mostrar na tela mais ou menos aí em que pé que eu estou, tá? Deixa eu tirar minha câmera daqui, a minha câmera ela não é importante. Beleza. Eu vou abrir aqui o Photoscape só para mim poder mostrar para você como que eu fiz. Eu uso há pouco tempo o Photoscape, tá? E eu baixei ele na internet gratuitamente. Pelo que eu entendi, as imagens ficam dentro das pastas aqui que eu quero, etc, etc. Ou eu posso simplesmente buscá-las na pastinha, arrastar e largar aqui. Eu utilizo geralmente essa opção aqui de combinar, porque eu ponho todas as assinaturas aqui e organizo o que que é padrão e o que que é questionada. Então eu vou mostrar como que eu faço. Eu já deixei aqui separado as assinaturas, eu vou te mostrar uma a uma. Então eu selecionei todas e eu vou largar todas elas aqui. Beleza. Elas estão no tamanho original, tá? Eu cortei elas dos documentos que me encaminharam, que me mandaram, tá? E colei aqui. Então, essa primeira aqui, essa verdinha, é a do RG da coleta padrão que eu peguei, do titular, do autor. Essas três aqui faz parte do meu formulário de coleta padrão. E essa outra aqui também faz parte do meu formulário de coleta padrão. Beleza? Então, essas três aqui, eu tenho mais, na verdade eu coletei 28 assinaturas e essas três são as que eu coletei no dia da coleta de padrões que eu fiz. Todas essas são as questionadas, são assinaturas do ano de 2015. É importante a parte da contemporaneidade aqui, talvez você vai conseguir me ajudar com algumas questões. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, só para a gente poder ver melhor. Beleza. Aqui nós estamos em 93%, põe 100%. Pronto, tá aqui. Aí como é que funciona? O RG dele foi tirado em 2017, tá? Vamos gravar bem essas datas aí. As assinaturas coletadas, são essas quatro aqui, foram coletadas em 2021. E essas 5 assinaturas que são as questionadas, que estão lá no contrato de compra, são de 2015. Ok? Beleza. A análise que eu fiz inicialmente, eu separei, peguei o formulário de coleta, obviamente não me baseei pelo que está aqui, peguei o formulário de coleta, que tem 28 assinaturas, e eu me baseei especificamente em analisar grama por grama, letra por letra, espaçamentos, ataque, remate, mínimos gráficos e por aí vai, tá? Eu tenho um modelo de checklist que eu utilizo, aonde eu analiso se a letra é cursiva, espontaneidade, idade gráfica, grama, tudo aquilo que a gente tem que analisar. Calibre, você vê que a gente tem uma diferença de calibre aí já de cara, né? A gente já tem uma diferença. Enfim, e fui analisando toda essa questão. Me atentei principalmente à questão dos hábitos gráficos e também aos mínimos gráficos. Isso eu me atentei bastante. Me atentei também à questão da velocidade, porque
foi nela que eu também pude perceber algumas outras questões. Então vamos lá. Aí eu vou fazer o que eu fiz aqui para me facilitar na hora de eu colocar no microscópio, tá? Então eu deixei dessa maneira e eu fiz duas coisas. Então, eu salvei inicialmente, vou salvar ela aqui como assinatura teste, beleza? E vou deixar ela salva ali, 100%. Isso aí, beleza. Tá salva, beleza? Ótimo. Eu vou tirar tudo daqui agora, já que ela já está salva lá, e ela está aqui, ó. Agora eu vou trabalhar com ela direto. O que eu vou fazer? Como ela é uma peça única agora, vou pôr ela de volta aqui em 100%. Eu vou editar ela, vou tentar dar uma clareada aqui nessas letras aqui, nessas fontes, nessas cores, né? Então esse é o jeito dela original. Eu vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos ver o que a gente consegue mexer aqui. Eu tenho alguns filtros, algumas coisas aqui que eu consigo mexer aqui de uma maneira que possa talvez me ajudar a enxergar melhor isso e etc. Saturação, vamos ver aqui. Acaba ficando muito verde ali em cima. Bom, acho que tá bom. Tem por que mexer mais do que isso. Tava desse jeito, deixei desse jeito. Já deu uma boa melhorada. Beleza. Eu vou só salvar aqui novamente desse jeito, porque depois eu vou imprimir, vou colocar aqui no papel pra gente analisar. Eu vou salvar novamente numa resolução alta, vou colocar em 1200 dpi aqui e vou salvar com o mesmo nome. Beleza. Aqui, agora só pra gente mexer aqui online, para você poder ter acesso ao que eu analisei e me atentei. Eu me atentei no seguinte, vamos olhar aqui de cima para baixo primeiro. No RG dele, a gente pode, digamos assim, perceber, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui bem, um pouquinho. Certo. E vamos colocar aqui um pouquinho vermelho, deixa eu ver como é que fica. Não. Ver se eu consigo. Certo. Que coisa. Isso. Não é tão simples assim, deixa eu ver aqui. Essa cor, beleza. Ah, agora sim. Dureza. Aí. Agora já mudou. Aqui, ok. Tá. Só pra gente ter uma ideia. Mas poder te mostrar aqui. Desse jeito. Beleza, vamos lá. Ó, o que eu me atentei?
Me atentei inicialmente, todas as assinaturas dele, essas são as coletadas. Se eu comparar com a do RG dele aqui, de 2017, que é o mais recente que ele tem, a gente tem ali os espacinhos sempre iniciando nome e sobrenome dele, sempre, isso padrão, tá? Uma outra coisa que eu me atentei, é isso, a gente está falando aqui de espaçamento, né? Se a gente analisar só as padrões, tá? Uma outra coisa que eu me atentei é todas as letras dele, as letras B de bola, ele tira, né? Ele solta a caneta. Se a gente for falar em grama, né? Ele solta. Então inicialmente ele faz sempre isso, para depois ele fazer isso. E ele nunca fecha. Isso eu pude analisar no microscópio. Eu vou ligar daqui a pouco para você ver. Então ele sempre faz isso. Então isso é uma outra coisa que eu percebi. Isso aqui é algo particular dele, tá? Isso é algo particular que eu percebi. Posso considerar isso como uma particularidade, enfim. Uma outra coisa que eu percebi, tanto na assinatura do RG dele, no documento oficial, quanto na coleta de padrões, ó. De novo, ó, espaçamento, ó, o B, exatamente como eu falei, ó. Espaçamento, beleza. Uma outra coisa que percebi, a laçada da letra R de rato. Muito sempre com laçada. O R dele sempre com laçada alta, sempre. Exatamente como no RG. Ó. Meio espremido aqui, mas sempre a laçada. Depois a gente vai para as questionadas, tá? Outro detalhe que eu só fui perceber depois que eu olhei pela terceira vez. As letras A. A letra A. Sempre o A dele é feito desse jeito, ó. Ele tira a caneta para começar novamente. Sempre. Percebo isso quando coloco no microscópio. Porque dá para ver a quantidade de carga de tinta começando aqui novamente. Mas aqui já dá para ter uma ideia, ó. Começando aqui, ó, separadinho, começando separadamente. Sempre na letra A. Percebi isso também no RG dele, apesar de ter uma emendinha ali, percebi também. Um outro detalhe importante que percebi, ele repete exaustivamente nas coletas. A letra U, o nome dele é Santo Bento. A gente pode ver por 2 vezes que ele não fecha. Ó. Não fecha. Isso me chamou muita atenção quando em comparação com a questionada. Ó aqui, ó. No RG dele. Beleza? Isso também me chamou bastante atenção. Aqui, importantíssimo analisar. Em todas as coletas, a letra O dele, nenhuma delas subiu e bateu lá fazendo o corte do T. No RG dele, faz, em vez dele fechar o O dessa forma, ele usa a perna do U para fazer um corte no T. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai ver isso mais adiante lá na peça questionada. Nas peças questionadas, que são várias folhas, todas as letras O fecham o T. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Um outro detalhe importante é que a letra T, o corte do T,
Aí a gente vai falar de mínimo gráfico, né? Corte do T, tá vendo? Ó, faz um cortezinho sempre separado e depois, ó, corte do T. Presta atenção em como é o corte do T dele, sempre. Vendo? Sempre dessa forma. Ó, lá embaixo, corte do T. Repara que apenas uma única vez, que foi lá no RG, é que a gente viu esse O cortando o T aqui. A gente não vê mais ele, tá? Foi aqui uma única vez. Então essas foram as coisas que percebi quanto à questão da assinatura dele. Percebi, por se tratar de um senhor de 72 anos de idade, se a gente for falar de ataque e de remate, sempre com um formatinho ali de arpão, sempre. Aqui, se eu der um zoom aqui, a gente consegue ver. Ó, aqui, ó. Sempre um arpãozinho bem singelo, mas sempre tem. Ó, vendo? Sempre tem um arpãozinho. Ó, igualzinho no RG dele. Aqui quase não chega a ser um arpão, mas vamos considerar um arpão, tá? E os remates dele, sempre, no caso aqui no finalzinho, se eu puxar os remates, se eu der zoom, não aparece muito, mas geralmente também está em arpãozinho. Ó. Aqui tem bem pouca coisa, pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. Aqui em fuga, né, digamos assim, mas sempre um arpãozinho de leve. O formato de letra dele curvilíneo, se a gente for seguir a risca aí falando tecnicamente. Destrógena, porque tá, se eu esticar uma linha reta aqui, ó, por exemplo, se eu pôr uma linha reta, você vê que sempre destrógena, tá vendo? Destrógena, ou seja, à direita. Os mínimos gráficos eu percebo sempre aquilo que eu falei, as barras do T são meio onduladas, né? As barras do T elas são meio onduladas ali, elas não tem muita coisinha. E tem aquela laçada do R que eu considero como mínimo gráfico também. Eu me dei ao trabalho e achei importante essa análise de medir quantos milímetros a gente tem geralmente nos espaçamentos dele entre a letra S e a letra A na coleta de padrões e também na assinatura do RG. E nós batemos ali em 5 milímetros, 5,5 milímetros, sempre bate muito próximo, quase que preciso o espaçamento das letras iniciais com o restante da palavra. Então isso foi o que eu pude perceber e analisar na assinatura dele. Tem mais coisa, obviamente, mas são coisas importantes para não ficar um vídeo muito gigantesco, digamos assim. Deixa eu ver o que é esse telefone. Espera aí. Alô? Oi? Tô em reunião. Tô. Tchau. Voltemos. Vamos lá. Então isso foi as coisas que eu me atentei aí inicialmente a coletar da coleta de padrões, das assinaturas aí do periciando, digamos assim. Por se tratar de um senhor, nós estamos falando de um senhor de 72 anos de idade, cego de um olho, e da outra visão ele enxerga apenas 75
50% da visão. Estamos falando de um senhor que só sabe escrever o nome, ele não consegue escrever qualquer outra coisa. E numerais ele consegue de 1 a 10 tranquilamente, mas apenas isso. Ele não consegue escrever meses, sabe? Pedi para ele escrever junho, por exemplo, ele não sabia como escrever. Pedi para escrever 2021, ele escreveu 201. Então estamos falando de uma pessoa não alfabetizada também. Isso e a idade justificaria a questão do tremor, né? Então, você vê que eu levei meia hora para coletar 28 assinaturas como essas daqui que você está vendo. 28 assinaturas, exatamente 32 minutos. Foi o tempo que durou a nossa coleta de padrões aí. Rapidamente, se agora a gente olhar as questionadas, vamos a ela. Se a gente fazia o mesmo tipo de análise nas questionadas, a gente vai lá, ter espaçamento, o B não fecha também, conforme mencionei, tá vendo aqui? Aqui eu tô só nos espaçamentos inicialmente. Destrógena, mesma coisa, se eu traçar uma linha reta, destrógena à direita. O B, né, conforme eu mencionei, não fecha. Uma assinatura curvilínea. A laçada, que eu determinei como mínimo gráfico, é possível ser identificada nas peças questionadas. É possível também eu identificar, vou dar um zoom aqui, aquilo que eu havia comentado sobre a letra A. Lembra? Ó. Ó. Em todas elas eu encontro espaçamento. Agora aquela particularidade que eu mencionei sobre a letra O. Todas as letras O dele, ele não fecha todas. Apenas no RG, em um único momento, ele usa a perninha do O para fazer o corte do T. Na peça questionada, todas as letras O são usadas para fazer o corte do T. Todas. Todas elas. Ó. Todas elas. Certo? Uma outra coisa que percebi na peça questionada são as iniciais ali de ataque, digamos assim. Em alguns momentos, não todos, a ausência do arpão. Em alguns momentos, a ausência do arpão, vindo do infinito, ó. Em alguns momentos vem do infinito. Tá aqui um arpãozinho, digamos assim, nem chega a ser, acho que um arpão, acho que tá mais para gancho, né? Eu acho que aqui tá mais para gancho. Vou pôr aqui um G aqui para identificar que tá mais para gancho. Aqui um I de infinito, acho que tá vindo mais do infinito. Aqui eu tenho que pôr no microscópio para a gente dar uma olhada, mas aparentemente também vindo do infinito. Tá vendo? Aqui a gente tem um ponto, né? Que a gente fala que é aquele apoiado, não é isso?
Se eu tiver errado, me corrija, mas vou pôr aqui um A de apoiado. Aqui a gente vem do infinito também, porque ela começa aqui, ó. E aí, se a gente for lá falar dos remates da vida, aí a gente tem aqui em fuga, aqui também, em fuga. Vou ficar escrevendo não, que a gente vai trabalhar muito aqui, ó. Fuga, ó. Esse aqui também. Esse aqui, pá, veio aqui, ó. A caneta veio aqui, aqui ele foi falhando e tirou do papel. Mas é possível verificar. Mesma coisa aqui. Então isso foi o que eu encontrei na peça questionada. Uma outra coisa que eu percebi, agora eu preciso diminuir aqui porque vai ficar mais visível, é que... Cadê? Deixa eu pôr aqui a 100. Perceba tremores na assinatura. Perceba tremores na assinatura oficial, né, de fé pública, aqui o RG dele, que ele usa até hoje, tirou em 2017. Você percebe tremores por toda aquela questão de analfabetismo, idade, deficiência visual, etc, e etc. Isso nós estamos falando em 2017. Perceba que em 2020 a gente encontra ainda alguns tremores. A gente encontra alguns, como aqui nessa letra. A gente encontra tremores aqui nessa letra N, tem tremores. Então a gente encontra bastante tremores nessas daqui que são de 2021. Né? Na peça questionada, foque o seu olhar no azul, ignore os tremores de vermelho aqui, porque ele pode te confundir. Estamos falando de 2015. Não tem tanto tremor, tá? Natural, talvez 2 anos depois, devido à idade, a visão talvez piorada um pouquinho mais, pode ter tido tremores aqui e aqui por conta do ano. Aqui 2017, 2 anos depois, e aqui 4 anos depois, certo? Talvez por isso que temos tremores aqui e não temos tremores nas peças questionadas, apesar de mesmo assim ainda encontrar alguns. Porém, se a gente falar de velocidade, é perceptível velocidade nessas assinaturas. É perceptível velocidades. Aqui um ataque apoiado e sem tirar a caneta rapidamente. Isso aqui é típico de quem está escrevendo rápido. Dá para se dizer, no meu entendimento aqui, vou olhar isso mais, vou analisar um pouco mais profundamente, que o que eu tenho aqui são escritas cursivas com algumas formas modificadas, tá? Que formas essas modificadas? Isso que eu mencionei do O fazendo corte no T. A gente tem essas letras iniciais, essas letras S, escritas com uma velocidade completamente diferente das primeiras, que todas seguem com arpão, e a gente vê a ausência do arpão em quase todas as letras iniciais. A letra B do sobrenome, a gente vê a ausência de praticamente 50% do caractere aqui, praticamente a ausência dos 50%. Isso leva a um entendimento aí de que a gente tem formas modificadas, tá? A gente tem um uso de padrão também tipográfico, isso é um termo técnico que eu procurei para colocar,
é onde a gente tem aquela junção que eu acabei de falar, da letra O com a T. Então é uma junção ali, tipo que ele usa a própria perna do O para fazer o corte do T, né? O calibre também aumentado. Se a gente olha todas, e aqui nós estamos com os tamanhos reais, se a gente pega aqui questionado aqui, ó, todas essas, com essas daqui que são padrões, você vê que o calibre está maior. Eu coloquei as assinaturas coletadas, inclusive a do RG do Periciando, em uma categoria de calibre médio, mediano. E eu me deparei com essa coletada aí pela loja lá no caso, né? Essa daí que são as contestadas, que estão lá nas folhas de contrato, eu caracterizei a outra, eu coloquei como média, essa como grande, né? É para eu ter uma base aí de análise. Procurei colocar o periciando para escrever de caneta azul, porque era o que tinha no contrato lá. Uma folha de sulfite, porque o contrato são folhas de sulfite, com pauta, sem pauta. Uma coisa que eu analisei também, sempre ele escreve, quando escreve sobre a pauta, ele procura se atentar à linha e raríssimas vezes ele ultrapassa para baixo. Aqui, ó. Raríssimas vezes, ó. Tá? Raríssimas vezes. No RG, nenhuma vez. Mas na coleta, raríssimas vezes. Ó. Já nas peças contestadas, em todas passa para baixo. Todas a gente tem ali um passante inferior, né? Falando tecnicamente. Em todas. Todas. Ó, aqui o A. Ó, todas elas. Menos nessa daqui, que foi bem acima da pauta, mas ó, todas elas. Ó. Aqui, ó. Isso foi uma outra coisa que eu me atentei e estou buscando mais detalhes. E uma deformação aí dos traços, né? Que são as deformações aí que eu mencionei da letra B, da letra T. São deformações da letra S, que em nenhuma outra vez ela se repete parecida, vamos dizer assim. Então eu usei basicamente, aí eu me atentei a essas questões. Se eu fosse dizer, e aí o que eu usei lupa manual, lupa de mesa, régua, uma mesa iluminadora que eu tenho aqui. Até coloquei no microscópio aí para ver se me ajudava a identificar os mínimos gráficos e ajuda bastante. E percebi também que se eu fosse dizer o que tipo de falsificação, eu iria numa de simulação de falso grafismo, de simulação de falso gráfico. Não cabe a mim dizer se proposital ou não, mas analisando é a conclusão que eu chego, que aparentemente trata-se da mesma pessoa. É óbvio que no meu laudo eu não posso pôr aparentemente, mas assim, trata-se da mesma pessoa. Nós estamos falando de datas diferentes. Alguns grafismos aí foram encontrados em ambas as peças e etc. Tem convergência, mas também tem divergência. Mas esses mínimos gráficos que eu mencionei aí são as laçadas da letra R, a emenda ali da letra A com a N, que sempre é feito com 2 gramas, digamos assim, ou ele tira a caneta antes de completar o A para iniciar o N. Então são algumas coisas assim particulares encontradas nas assinaturas contestadas e também nas padrões. Os espaçamentos presentes também em
todas as assinaturas que a gente tem aí analisando. Aqui eu coloquei, obviamente, 5 assinaturas da coleta de padrão, mas nas 28 que eu analisei, todas seguem o mesmo objetivo, o mesmo sentido. A letra E, que é uma coisa que eu não mencionei também, todas elas muito parecidas, com uma laçada geralmente no mesmo tamanho. Eu analisei o tamanho em milímetros e elas bem parecidas, e a gente vê que nas peças contestadas a gente tem grande diferença dessas letras E, ó. Ó. Para baixo, completamente diferente do que a gente tem das assinaturas padrões, ó. Até o espaçamento do laço é diferente, ó. Então isso me leva à conclusão de que a gente está falando da mesma pessoa, do mesmo punho escritor, porém datas diferentes, velocidades de escrita diferentes, modificações dos caracteres por conta da contemporaneidade, mas particularidades aí que existem no punho escritor aí da mesmo autor, no meu modo de ver. Por isso que eu gostaria da sua ajuda, se você está vendo da mesma maneira que eu estou vendo, tá bom? Deixa eu ligar aqui o microscópio, só para te mostrar como foi. Deixa eu minimizar aqui, fechar aqui. Vou ligar o microscópio aqui só para você poder ver. Deixa eu ligar ele aqui para a gente poder identificar aqui algumas coisinhas. Ele já está ligado. Tem um microscópiozinho que eu comprei. Eu achei que talvez eu não iria precisar dele para nada, mas acabei colocando ele aqui para vermos. Ele já está ligado. Vou ligar aqui a mesinha iluminadora que eu tenho, para a gente ver se a gente consegue olhar alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente tá. Deixa eu ver. Tirar esse zoom. Tá. Vamos olhar lá o A, que foi algo que me chamou bastante atenção aí quando eu tava olhando, né? Foi no microscópio, olhando letra por letra, que eu pude me atentar à questão da letra A. Esse A é da assinatura padrão. Agora eu vou colocar no A da questionada aqui. Vamos achar que olha lá. Você vê a carga da tinta, inclusive, se a gente for falar lá da letra S, de arpão, que a gente falou lá, ó, chega a ser um arpão, né? Vamos dizer aí que tá mais engancho, ou vindo do engancho, nesse caso aqui gancho, né? Isso eu tô falando da assinatura questionada. Se eu subir lá em cima, lá na do RG, talvez não vai dar para ver direito, mas deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, se fica mais fácil. Vamos acender aqui. Pronto, tá vendo? O Szinho do RG, o espaçamento, ao A de novo do RG. São algumas coisas que me ajudaram aí a identificar. A letra B, que eu mencionei lá no começo, que primeiro ele faz um traçado reto, ó, ao O, ó o corte do T por cima, ao A, tá vendo? Vamos lá no B, aqui, ó,
Tá vendo? Pela carga de tinta a gente consegue perceber que ele vem aqui, desce direto, tá vendo? E depois ele vem e zera aqui, certo? Então, basicamente aí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar um outro detalhe importante da peça questionada. É o B, né? Aqui peça questionada. O E sempre passante abaixo. Ó. Aqui a gente pode ver tudo. E o O dele fazendo o corte do T. Sempre o O dele faz o corte do T. Na peça questionada, sempre o O faz o corte do T. Deixa eu fechar aqui e voltar para cá. Sempre faz o corte do T. Então queria compartilhar isso contigo. Não sei se o meu entendimento aí está correto. Estou trabalhando bastante, estou quebrando a cabeça aí, mas acho que estou no caminho certo. Se você tiver alguma dica aí para compartilhar comigo, eu vou te agradecer imensamente. Tá bom? Fica com Deus, boa sorte, sucesso aí no que você estiver fazendo. E se eu puder ajudar em alguma coisa também, conta comigo. Um grande abraço, viu? Tchau e obrigado por tudo.